Senhores, senhoras deputados, mesa, senhor presidente, deputado Dalmo, que preside os trabalhos nessa tarde, servidores que nos acompanham da galeria, mineiros que nos assistem pela TV Assembleia. Mais uma vez, estamos aqui para discutir o FUNPENG. Mas eu queria começar essa minha discussão do projeto em 1999, quando assumiu o governo de Minas o ex-presidente Itamar Franco. Qual a situação do Estado? A situação do Estado, deputado Dalmo, Vossa Excelência lembra bem, o Estado havia firmado um acordo de negociação da dívida com a União entre o presidente Fernando Henrique Cardoso e o governador Eduardo Azeredo, que imporia a Minas no futuro uma sangria dos recursos dos mineiros. Mas cuidou o governador Azeredo de colocar no contrato que o pagamento da dívida que ele negociara iniciaria no primeiro mês do governo Itamar. Ou seja, cuidou o governo tucano anterior, o governo Azeredo, de vender o BENJ, de vender o Crédito Real, de entregar a CEMIG. Colocar isso tudo no caixa não se sabe bem para quê, mas o pagamento da dívida que ele negociou ficou para o primeiro mês do governo Itamar. Deixou o 13º de 98 sem ser pago. Deixou os fornecedores não amigos dos reis também sem receber. Os fornecedores de comida dos presídios, deputado Rogério, não recebiam há 7 meses. Instituiu-se em Minas Gerais uma coisa que os mineiros não tinham conhecido ainda, a chamada verba retida. Os servidores devem lembrar. O que era a verba retida? O governo deixava de pagar benefícios aos servidores que ele reconhecia, mas não os pagava. Era mais ou menos o seguinte: devo, não nego, pagarei quando puder. Mais de 300 milhões o Estado devia só em verba retida, deputado Rogério. E agora, no início de 99, ainda na primeira dezena do mês de janeiro, vencia a primeira parcela da dívida negociada com a União. E o detalhe, não havia recurso em caixa. Cuidou o governador Itamar Franco de, no seu discurso de posse, que foi publicado no Minas Gerais de 2 de janeiro de 99, portanto é um documento histórico e público que pode ser compulsado, consultado, estudado, verificado, de anunciar aos mineiros que Minas estava quebrada e que ele não tinha condições materiais de cumprir o contrato que foi negociado pelo seu antecessor por absoluta falta de meios. O documento de Sua Excelência, o governador Itamar Franco, não traz a palavra moratória. Não traz. Quando surge a moratória de Minas? No Jornal Nacional. O Jornal Nacional cuidou de decretar a moratória de Minas. Lembremos que naquela quadra da vida nacional, o ministro das Comunicações era o atual pré-candidato tucano, Pimenta da Veiga. E quis dar uma interpretação estridente para o país de que aqui havia um inconsequente, alguém incapaz de gerir o Estado e que, de uma forma pouco responsável, doidivana, decretava uma moratória, que não consta no documento de Sua Excelência. O governador Itamar Franco deixou claro, não há recursos para cumprir o que foi acordado. Será necessário repactuar este contrato. É o que está no texto, em outras palavras. Mas a imprensa cuidou de decretar a moratória, que acabou sendo, ao contrário do que essa imprensa reverberou por muito tempo, muito positiva para Minas Gerais.
Por quê? Porque a cláusula que permitia à União sequestrar recursos do Estado nunca havia sido aplicada. E até que o governo federal descobrisse como aplicá-la, passaram-se cerca de 4 meses que permitiram ao Estado, em não pagando a parcela da dívida, fazer um colchão financeiro que seria fundamental para dar recursos para o pagamento dos compromissos mais urgentes do Estado naquele tumultuado início de governo. 13º sem pagar, verba retida, fornecedores sem receber há 7, 8, 10 meses. Esse era o cenário. Coube a mim, naquele momento da história de Minas, assumir a Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Administração. Coube a mim, por exemplo, recomendar à Sua Excelência o rompimento unilateral, puro e simples, de todos os contratos com a SMPB e a DNA que nadavam de braçada no governo de Minas. E Sua Excelência, o governador Itamar Franco, atendendo à recomendação do seu secretário, jamais foi citado em nenhum dos episódios do movimento que passou a ser conhecido nacionalmente como Mensalão. O dos tucanos e o do PT. Porque a imprensa gosta de falar Mensalão mineiro e Mensalão do PT. Ou é Mensalão nacional e Mensalão mineiro, ou é Mensalão do PT e Mensalão do PSDB. Sempre um peso, 2 medidas. Mas esse era o quadro, esse era o cenário. A escala de pagamentos não foi uma invenção do governo Itamar. Os servidores de Minas já recebiam em escalas. Que no governo Itamar nós começamos a diminuir. Pagamos, nos primeiros meses do governo Itamar, no primeiro ano, melhor dizendo, não um 13º, mas 2. O 13º que foi parcelado não foi o 13º de 99, do primeiro ano Itamar. Foi parcelado o 13º do governador Eduardo Azeredo, que deixou sem pagamento. Por que falo tudo isso aqui? Vou chegar até lá. Minas Gerais foi, durante os 4 anos do governo Fernando Henrique, impedido de receber qualquer apoio, qualquer suporte, qualquer folga por parte do governo federal. Tratada, como diz o deputado Rogério, a pão e água. E ainda assim, sem contrair um só centavo de novos empréstimos, nem um centavo. O governador Itamar Franco não contraiu um centavo de novos empréstimos. Ainda assim, durante o governo Itamar, Minas Gerais cresceu exatamente no ritmo do Brasil. O Brasil cresceu naquele quadriênio 2,2% ao ano, em média. Minas Gerais cresceu no quadriênio 2,2% ao ano, sem ajuda nenhuma do governo federal e sem contrair um centavo de novos empréstimos. Pois bem, era muito difícil gerir o Estado, porque Sua Excelência tinha por hábito cumprir a legislação. Em nenhum ano do governo Itamar se descumpriu o mínimo constitucional da saúde, da educação. O da saúde não existia ainda. O investimento do governo de Minas na educação, no governo Itamar, em média, superou aos 30%. Acima de 30%, mesmo excluídos os aposentados. A partir da emenda constitucional que criou a obrigatoriedade do mínimo da saúde, 2000, 2001, mesmo sem saber de onde tirar, a lei tem que cumprir. E começaram a celebrar os convênios, que ficaram para restos a pagar em 2003, e aí foram para as calendas. Como era difícil governar, cumprindo a lei, cercado pelo governo federal. Nenhum apoio, nenhum empréstimo, a imprensa contra. Em 99, Minas Gerais gastou R$900 mil em publicidade. E pau no Itamar, cacete no Itamar, cacete no SAF, cacete. Primeiro ano de AES, 2003.
de 900 mil, 268 milhões de publicidade. Um ano de governo Aécio dá para 3 séculos de Itamar. E aí instaura-se a fantasia. Um investimento maciço na construção de uma Minas dos sonhos, de uma Minas midiática, de uma Minas divorciada da realidade. Minas avança, Minas dá o caminho, Minas na vanguarda, Minas do futuro. E aí havia a definição por parte de Sua Excelência, o senador Aécio Neves, imperador de Minas, uma determinação de criar uma Minas fantasiosa, fictícia, midiática, que serviria de base para o seu marketing de campanha eleitoral. Decretado como única prioridade do governo de Minas desde 2003. A saúde em Minas, dane-se, ela estará boa na propaganda. E a educação, dane-se, na propaganda ela será a melhor do Brasil. E a segurança, não adianta o jornal trazer que só em 2013 a criminalidade em Minas cresceu 20%, que Minas Gerais é o único estado da federação do Sudeste onde a criminalidade aumenta, porque isso são notas esparsas que apenas vão furar a censura que nós imporemos em Minas, mas a nossa máquina de comunicação, a nossa máquina de propaganda vai reverberar país afora que a segurança em Minas tem o maior investimento de todo o país. A CEMIG, degradando os seus serviços, mas na propaganda a melhor energia do Brasil. A Copasa, deixando comunidades em Minas Gerais atônitas, cobrando esgoto que não é tratado, contas que as pessoas não conseguem pagar, mas na propaganda será o maior investimento em saneamento da história. E aí, cada vez, um abismo maior entre a realidade e a propaganda. A Minas real e a Minas do marketing. Só contava isso. E para manter essa Minas da propaganda, do gestor que resolveu os problemas todos que existiam em Minas, criaram algumas marcas de grande apelo de marketing. Déficit zero, anunciado com páginas nos jornais, anúncios de 10 minutos na televisão do país todo. O que era o déficit zero? A implantação em Minas daquilo que eu chamo de uma contabilidade criativa. Quando se deixa de incluir na contabilidade pública a parte não paga da dívida e que vai para o estoque da dívida, fazendo-a crescer no crescimento vegetativo, que a elevou de 14 bilhões para os atuais 75 bilhões, se deixa de incluir essa dívida não paga e aí se anuncia o déficit zero. Mas é curioso que, ano a ano, desde 2003, Minas Gerais contraiu, em média, mais de 2 bilhões de empréstimos novos ao ano. O que transformou Minas Gerais, nos governos tucanos, no Estado brasileiro que mais se endividou entre todas as unidades da federação. Todas. A mais se endividou. E alguém pode dizer, mas isso foi bom, Minas cresceu muito. Pior, Minas cresce abaixo da média do Brasil. No ranking do crescimento dos estados, Minas ficou num triste 20º lugar entre 2003 e 2010, período dos governos Aécio Neves. Mas a propaganda cuidará de dizer o contrário. E é o que importa na visão do governo que se instaurou em Minas. Minas Gerais crescendo menos que o Brasil, se endividando de forma galopante. Minas Gerais, que já teve 30% do PIB originário do setor industrial, voltou a 13%. Portanto, uma grave desindustrialização e uma reprimarização da economia mineira. Minas Gerais, que responde por 10,5% da população do país, e hoje só tem 9,1% do PIB, ou seja, os tucanos conseguiram fazer com que os mineiros sejam hoje 15% mais pobres que
que a média dos brasileiros. Mas se nós só somos 9,1% do PIB, nós já respondemos por 15,5% da dívida dos estados, ou seja, somos 15% mais pobres e 60% mais endividados que a média dos brasileiros. Não quero, obviamente, Sua Excelência, o governador de fato de Minas, o imperador das Gerais, Aécio Neves, que isso seja dos conhecimentos dos mineiros e muito menos dos brasileiros, que isso poderia prejudicar a campanha, projeto único do governo de Minas e sua obsessão pessoal. Cuidou, então, de, no primeiro ano do seu governo, 2003, através de um decreto, criar um grupo gestor de comunicação e colocar na presidência desse grupo gestor de comunicação a primeira irmã, Andréa Neves, conhecida como a Goebbels das Alterosas, e colocou sobre o gerenciamento da primeira irmã, não só todo o investimento de comunicação do governo de Minas, mas das empresas. Pela primeira vez, a publicidade da CEMIG tinha que se submeter à dona Andréa. E a da Copasa também, e a da Gasmig também, e a da Codemig também, e a da loteria também. E essa massa de recursos na mão de uma pessoa com pouca convicção democrática fez com que se implantasse em Minas Gerais a pior censura de todos os tempos. Muito mais eficaz que a dos canhões da ditadura, porque os canhões da ditadura impunham o silêncio e a censura econômica impõe a adesão aos releases do governo, a transformar as peças de campanha como se notícias fossem. E começaram os mineiros a viver sobre o império da propaganda travestida de notícia, da Minas midiática, da Minas Oásis, da Minas que tivera todos os seus problemas resolvidos por um gestor iluminado, que aqui passou e teria resolvido todos os nossos problemas. E foi mantendo a farsa, ano após ano, sem se preocupar em cumprir leis. Constituição, então, 11 anos completamos esse ano sem cumprir o mínimo constitucional da saúde e o da educação. As instituições democráticas do Estado, exauridas, desvalorizadas, fragilizadas, escanteadas, desmoralizadas. A Assembleia, já sugeri que façamos uma emenda constitucional, mudando o seu nome para a Assembleia Homologativa do Estado de Minas Gerais, já que o que ela só faz é homologar as vontades dos imperadores de Minas. O imperador de fato, Aécio Neves, e o imperadorzinho de direito, Anastasia. O Tribunal de Contas, transformado em Tribunal do Faz de Contas, que é duro com os prefeitos do interior, encerra carreiras políticas por pequenos erros formais nas prestações de contas de prefeituras que sequer têm estrutura para fazer uma escrituração contábil correta. Mas se ela engasga com o farelo, ela engole o elefante. E aceita, ano após ano, contrariando os pareceres dos técnicos, que o Estado descumpra solenemente, a cada ano, o mínimo constitucional da saúde e da educação. E vai em Minas Gerais, pega empréstimo, faz propaganda, promove o marketing, instaura-se a mentira, cultiva a personalidade, patrocina a campanha e faz a mentira, e lá vai Minas. Enfraquecida, fragilizada, empobrecida, desindustrializada, reprimarizada, desvalorizada no cenário político e econômico nacional. Mas nada disso importava, e continua não importando. Só importa a campanha do senador. E aí descobriram que talvez fosse importante para o senador ter uma marca. Como um grande faraó faz suas pirâmides, vamos fazer a cidade administrativa. A faraó do Aécio, a pirâmide do Aécio,
do faraó Aécio. E aí a Minas, já fragilizada, empobrecida, gasta cerca de 2 bilhões para fazer a nossa pirâmide. Só para servir de fundo para a despedida do governador, quando ele tentaria, pela primeira vez, sair à presidência da República, onde ele, inclusive, promoveu uma humilhação ao governador Serra, seu colega. Enfim, sempre a lógica da campanha. E a cidade administrativa, claro, CA, não precisou mudar a sigla e virou o Comitê do Aécio. E continua. Pega empréstimo, faz a farra, faz campanha, faz propaganda, faz o culto da personalidade e vai patrocinando. Tocando com o empréstimo, tocando a farsa, tocando a mentira. Chegamos ao FUNPENG. Não tem mais empréstimo para tirar. Não há mais organismos de financiamento, nem nacionais, nem internacionais, dispostos a emprestar para Minas, já que ela exauriu a sua capacidade de endividamento. Acho que até os agiotas de plantão já foram esgotados. E fazer o quê? Fazer o quê? É a pergunta diante da qual se coloca hoje o governador Anastasia. Anunciar aos mineiros, gente, era tudo mentira, e nós que quebramos Minas em 98 no governo Azeredo, acabamos de quebrar de novo. Só que se naquela época a dívida era 14 bilhões e meio, ela agora está próxima aos 100 bilhões. Vou repetir, 100 bilhões. Vamos anunciar isso e dar um golpe profundo na candidatura do nosso faraó Aécio? Não. Tudo menos isso. Mas não há de onde tirar recursos. Minas quebrou. Não temos mais onde buscar financiamento. Os órgãos estão fechados para nós. Pois então agora nos restou assaltar o servidor de Minas. Assaltar um fundo que foi criado lá naquele momento do governo Itamar, onde todas as dificuldades conspiravam contra nós. O governo federal, editando normas, emenda 20 é de 98, a emenda 20 que exigiu que os entes federados criassem fundos para patrocinar as aposentadorias dos servidores, para desonerar os tesouros de fazê-lo. E naquela quadra de dificuldades, mas na obsessiva necessidade imposta no governo Itamar Franco de cumprir a lei, resolvemos, diante da impossibilidade de constituir um fundo que faria frente à aposentadoria de toda a massa dos servidores, até tentamos viabilizar isso, não foi possível, e como a lei facultava, decidimos, naquele momento, fazer o que se chama de segregação de massas. Qual era a lógica? Como o Estado é infinito no tempo, presumivelmente, e as pessoas não, se nós criássemos um fundo a partir daquele momento, com base atuarial, com lógica contributiva, lá na frente, no futuro, e os estadistas pensam na próxima geração, diferentemente dos nossos faraós, que só pensam na eleição, lá na frente, quando não houver mais no serviço público de Minas, pela transitoriedade da nossa vida terrena, servidores ingressantes no serviço público estadual antes de 2002, o nosso FUNPENG, capitalizado, revigorado, saneado, ele vai fazer frente a todas as aposentadorias e o Estado de Minas já não mais precisará usar recursos do Tesouro para pagar os nossos aposentados. E tendo esse fundo capitalizado, quem sabe nós poderemos até pagar melhor os nossos aposentados. Essa era a esperança de Sua Excelência. Para garantir que outros governantes, com menos visão, com menos juízo, com menos responsabilidade, com menos espírito público, com menos honestidade, pudessem lançar mão
de um recurso que é do servidor, cuidou o governo, naquele momento, acolhendo emenda, se não me engano, do deputado Rogério, de incluir na legislação um dispositivo que qualquer mudança só poderia ser feita se precedida de aprovação em plebiscito. E aí entra em cena a esperteza do momento, o descompromisso, a avidez pelo recurso e o projeto único. Manter a farsa, até a eleição, pelo menos. Emenda de segundo turno sem acordo de líderes, quase que madrugada adentro. E a Casa aprova a retirada desse dispositivo. Tão irregular que eu chamei de um trâmite Ben Johnson, porque é rápido e viciado. E não só eu que não concordo, o Ministério Público também viu com muita estranheza esse trâmite e cuidou de ajuizar uma ação contra o trâmite dado à Assembleia Legislativa por não ter a emenda de segundo turno sido apoiada por acordo de líderes, como reza o regimento. E cuidou ainda o Ministério Público de salientar, de alertar a Assembleia e ao governador de que havia nitidamente sinais de que isso não podia ser feito, tendo em vista a legislação que rege a matéria. Porque o mesmo governo Fernando Henrique, que criou a Emenda 20, em 98, no mesmo ano criou a lei que estabeleceu ao Ministério da Previdência a competência de cuidar dos regimes próprios de previdência de todos os entes federados, de todos os estados e de todos os municípios. E as portarias que regulamentaram essa lei dizem textualmente que é vedado ao ente federado que optou pela segregação de massas, que é o caso de Minas Gerais, usar recursos de um grupo para o outro. E é isso que quer fazer o governo. Então, o Ministério Público zeloso, Assembleia, espere um pouco, vamos esperar o que diz o Ministério da Previdência. Governador Anastasia, vamos esperar, vamos ver a manifestação oficial do Ministério da Previdência. Nada disso fez mover uma palha naquela decisão de roubar o fundo de previdência do servidor, que continuou a toque de caixa. O trem-bala nos trilhos, célere, correndo rumo a bater a carteira do servidor público mineiro. E lá vai. Tic, 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 tic. Corremos ao ministro, porque a mesma consulta, a mesma recomendação que veio para a Assembleia e para o governador, foi ladeada de uma consulta que o Ministério Público de Minas fez ao Ministério da Previdência sobre como via o projeto de Minas. Fomos lá, eu, como líder do Bloco Minas Sem Censura, deputado Ulisses Gomes, deputado Saraiva Felipe, presidente do PMDB em Minas Gerais, deputado Odair Cunha, presidente do PT de Minas Gerais. E ouvimos do ministro, estarrecidos, o seguinte: o governo de Minas já reuniu conosco pelo menos 4 vezes. Já tentaram mudanças perfunctórias no texto, todas elas incapazes de sanar o vício fundamental do projeto e da intenção do governo de fundir as massas segregadas, que é o que a lei veda, de usar recursos de um grupo de servidores para pagar outro grupo, o que a lei veda. Mas isso já foi dito ao governo de Minas? Já foi dito. O senhor vai responder isso oficialmente ao Ministério Público de Minas? Vamos. Pode responder para a gente também? Podemos. E falando, dizia o ministro, falamos inclusive aos representantes do governo de Minas, que o Estado de Alagoas insistiu em fazer algo semelhante e incorreu na perda do certificado de regularidade previdenciária, que fez com que o Estado de Alagoas ficasse impedido de receber transferências voluntárias e se habilitasse a financiamentos pelo governo federal.
E reportou-nos ainda, Sua Excelência, o ministro em exercício, Carlos Eduardo, que até o Banco Mundial, que negociava um financiamento importante para o estado de Alagoas, ao saber que Alagoas perdera a CRP, pôs termo, encerrou a negociação, pegando o financiamento. E que tudo isso estaria sujeito a acontecer em Minas Gerais, se o governador insistisse em bater a carteira do servidor. E nós indagamos ao ministro, mas, ministro, o senhor já disse isso ao governador? Ele falou, eu vou falar isso com o governador ainda hoje, pessoalmente, e dou retorno para vocês. E deu retorno. Deputados, falei com o governador de Minas, ele disse estar ciente das consequências que pode advir para o estado de Minas Gerais, mas, segundo a expressão do governador reportada pelo ministro, ele teria dito estar diante de uma escolha de Sofia. Não tendo alternativas e decidido a manter a farsa, o teatro, a aparência de normalidade, de saneamento, para não prejudicar a campanha do senador, ele iria perseverar na intenção de bater a carteira do servidor público estadual. Olha que ponto chegamos. Olha que ponto chegamos. E essa resposta, que foi dada, primeiro verbalmente, depois por escrito, aos deputados que lá estiveram, foi também ao Ministério Público. E o Ministério Público, então, ajuiza outra ação, além daquela para assustar o trâmite viciado que a Assembleia se submeteu a fazer. Mas agora para tentar assustar o ato em si, de fundir o FUNPENG com o FUNFIPE, e de forma indireta surrupiar, roubar, subtrair, furtar, podemos usar, bater a carteira, o termo que quiser. Mas, em bom português, é isso que será feito com o patrimônio do servidor público estadual. Pois bem, toda a mídia mineira anestesiada, impedida de noticiar o que acontece em Minas Gerais. Notinhas de pé de página, referências pouco compreensíveis, para não ficar claro que não tratou do assunto, é o máximo. Converso com o jornalista Eduardo Costa, da Rádio Itatiaia, e ele me convida para ir ao seu programa. Claro que eu vou, uma chance dessas. Furar a censura da dona Andréia? Claro. Cuidou antes o veículo de escalar para falar depois de mim a doutora Renata Vilhena, sem direito à minha tréplica. Mas foi ótimo. Tivemos a chance de falar para grande parte de Minas Gerais, já que há de se registrar a grande audiência da Rádio Itatiaia, sobre isso que estamos falando aqui para a galeria e para aqueles que nos assistem na TV Assembleia. Pois bem, deputado Rogério, deputado Vanderlei, deputado Dalmo, servidores e mineiros, só a resposta da secretária Renata parece não ter sido suficiente. Cuidou o governador de ir pessoalmente ao programa e lá ficar meia hora para responder esse humilde deputado. E dizendo que o Estado não estava quebrado, como eu havia dito, que o Estado ia muito bem. Governador Anastasia, dizer que o Estado está quebrado não concorre contra Vossa Excelência, ao contrário. Seria até um atenuante do seu gesto.
Porque se o Estado não está quebrado e ainda assim Vossa Excelência quer roubar o fundo de previdência do servidor, é por mera crueldade? É por prazer de desorganizar as finanças do Estado? É para condenar o contribuinte de Minas de forma perpétua e permanente a custear sempre as aposentadorias futuras de toda a massa de servidores? É isso, governador? Portanto, dizer que o Estado estava quebrado era um atenuante para Vossa Excelência. Se houvesse a capacidade, a dignidade de assumir que o Estado está quebrado, seria tão mais fácil. Ninguém resolve um problema estando proibido de reconhecê-lo. Por que Minas não resolve seus problemas? Porque Minas está decretado como proibido ter problema em Minas. Porque a peça de campanha, o marketing do senador, decretou que Minas não tem problema. Que Minas é vanguarda, que Minas avança, que Minas dá o caminho. E não podendo assumir os problemas, reconhecê-los, estamos condenados a não resolvê-los. Mas esse roubo, e aí é mais dramático, esse roubo do patrimônio dos servidores mineiros vai resolver a quebradeira do Estado? O pior é isso, não vai. Minas está irremediavelmente quebrado. Então, por que Sua Excelência insiste? É só uma questão de timing. Se tiver que assumir que quebrou, se os mineiros tiverem que saber, os brasileiros, isso não pode acontecer antes de outubro, porque isso vai prejudicar de forma mortal o marketing que já está construído da campanha do senador. Pois até, senhores servidores, senhoras servidoras, o patrimônio dos senhores e das senhoras está servindo agora ao propósito eleitoral do senador Aécio Neves. Até isso. As suas carreiras já foram cortadas em nome dessa campanha. A sua possibilidade de progressão também. O direito dos mineiros de ter 25% investido na educação dos seus filhos também. Os 12 na saúde, também. Os sonhos dos servidores de construir uma Minas melhor, um serviço público mais generoso, também já foram cassados. E agora, até o seu fundo de aposentadoria, até o futuro das suas famílias. Tudo pela campanha do senador. E cuidou, então, o nosso iluminado governador de direito, Anastasia, porque o de fato continua sendo o imperador das Gerais, o imperador Aécio Neves, o Aecinho Malvadeza, já que nós acabamos reproduzindo em Minas os ares menos aprazíveis da Bahia, está tudo dominado. Cuidou, então, de desmentir esse pobre, humilde e insignificante deputado, que não deixa de ser uma honra para mim, o governador descer do seu pedestal, da onisciência, do proclamado, inteligentíssimo governador de Minas, o grande gestor das Gerais, o formulador do choque de gestão, do déficit zero, do PIB da China, descer a esse degrau mais baixo para contestar esse humilde deputado Rogério. Olha só que honra para mim. Governador Anastasia, quero propor a Vossa Excelência, humildemente, vamos fazer um debate, com réplica, tréplica, mas desde que seja ao vivo, pode ser no veículo de comunicação que Vossa Excelência quiser, a Rede Minas, com jornalistas seus. Vamos lá, vamos discutir como estava o Estado em 98, em 99, o que foi o governo Aécio, o que foi o governo Itamar, quais são as nossas diferenças. Vamos abrir o debate. A democracia não prescinde do contraditório, governador. Que uma simples entrevista de um deputado tenha que ser sucedida por uma longa contestação da secretária, que parece Vossa Excelência julgou incompetente e fez questão de ir pessoalmente contestar esse humilde deputado. Vamos fazer esse debate. E se eu for tão insignificante para debater com a sua augusta figura, governador,
Escale algum dos seus assessores, a Renata Vilhena, a secretária Renata, algum técnico de sua confiança, para fazer o debate, mas que seja público, aberto, que as pessoas presentes possam indagar o que quiser, possam pôr à luz qualquer questão que queiram tirar suas dúvidas. É o convite que eu faço a Vossa Excelência da tribuna da Casa do Povo Mineiro. Porque contestar sem contraditório é muito simples. Falar que o governador Itamar Franco é que tinha escala, não. A escala foi criada muito antes. O que o governador Itamar fez foi encurtá-la, e sempre cumprindo a lei, cumprindo o mínimo constitucional da educação, criando o FUNPENG, sem um dia de greve, respeitando os servidores, entendendo que o serviço público, deputado Rogério, cuidar dos servidores não é um fim em si mesmo. Não se faz serviço público de qualidade em clima de confronto, de descrédito, de agressão, de conflito com o servidor. Quem sai prejudicado é o povo mineiro, que não tendo servidores motivados, não tendo servidores felizes, servidores que possam sonhar, não vão fornecer, não vão praticar um serviço público de qualidade, ainda mais se as verbas das áreas sociais são todas desviadas para a dona Andréia fazer propaganda. Não, governador, vamos discutir. Que oportunidade tem Vossa Excelência de mostrar mais uma vez ao povo de Minas a sua augusta figura, a sua decantada inteligência e a sua grande capacidade de gestão, que, infelizmente, o governador levou Minas à bancarrota. Levou Minas à quebradeira. Levou Minas a se constituir no mais endividado estado da federação. Disse a secretária Renata, não foi Minas o estado que mais contraiu empréstimos, e é verdade. Mas o endividamento não vem só dos empréstimos contraídos, vem também do crescimento da dívida que eles negociaram, quando a dona Renata também era assessora da Secretaria de Planejamento e de Administração, que o doutor Anastasia já fora secretária adjunto desde o governo Hélio Garcia. Esses iluminados vêm de longe. O povo de Minas os conhece. E por mais que eles hoje tenham nas mãos o instrumento de blindagem, o instrumento de censura, o instrumento de ter sempre a possibilidade de falar por último, de nunca ir ao debate. Está aqui, ó. Cadê os deputados da base? Debatam, discutam, argumentem, mostrem por que é fundamental extirpar o FUNPENG. Estamos aqui para ouvi-los. Ninguém. Sempre o silêncio conivente, obediente, subserviente, sabujo, rastejante. É o que se transformou a Assembleia de Minas. E falar também porque não sai lugar nenhum, devem pensar suas excelências. Porque a informação em Minas está proibida? A informação em Minas virou crime? O nome deste deputado é proibido em alguns jornais mineiros. Não pode mencionar, eu não existo. Mineiros que nos assistem podem estar achando que surge um deputado ou alguém se apresentando como deputado e que não é. Eu não escuto falar nele. É porque a imprensa está proibida de falar os argumentos, as teses e as manifestações do deputado Sávio. Esse insignificante deputado que está extremamente honrado de ter merecido um repto da nossa augusta secretária Renata Vilhena, do nosso altíssimo imperador, luminar das ciências, das leis e da administração, professor Antônio Augusto Júnior Anastasia, e quem sabe ainda merecerei uma contestação, aí sim, do nosso professor de Deus,
Faraó dos faraós, César dos Césares, onipotente, Aécio Neves. Já imaginaram, senhores servidores, se este humilde deputado, que já teve agora essa honraria de ser contestado pelo Altíssimo Governador, o for também do César dos Césares, imperador dos imperadores, proprietário, dono, senhor absoluto das Gerais, Aécio Neves. É glória demais para mim. Essa glória suprema. Quem sabe serei eu, deputado Rogério Correia, deputado Adal Clever, Pompílio, Vanderlei, Dalmo, merecedor de tamanha distinção. Quem sabe irá agora o César dos Césares, senhor dos senhores, proprietário, dono, mandatário definitivo e supremo das Gerais, Aécio Neves, para também contestar este humilde deputado de Minas, mas que enquanto estiver aqui, Césares, imperadores, governadores, Goebbels, imprensa, continuará falando no limite das suas forças, naquilo que acredita. Continuará aqui falando aquilo que percebe como sendo o interesse dos mineiros. Porque eu não jurei aqui, em frente a essa tribuna, com a mão sobre a Constituição do Estado de Minas, eu não jurei dobrar o meu joelho, rastejar e obedecer a tudo que os meus amos mandarem. Não foi isso que eu jurei. Se todos os deputados voltassem a sua lembrança, a sua memória, ao primeiro dia da instauração da legislatura, e lembrarem do juramento que fizeram ainda aqui, nesse histórico plenário da Assembleia Legislativa de Minas, o que foi jurado aqui foi cumprir a Constituição e legislar em nome do povo de Minas. Não foi de obedecer, não foi de rastejar, não foi de lamber botas, não foi de se amedrontar, se apequenar, se comprimir, se anular, se calar, se vender. Esse juramento não constava no texto que eu li aqui. Não constava. E pelo que me lembro, e me lembro bem da sessão de inauguração de cada legislatura, isso não constava no juramento de quem quer que seja. Nenhum dos deputados de Minas, nenhuma das nossas excelências jurou isso, não. Por que praticá-lo, então? Indago aqui. Por que não cumprir aquilo que juramos cumprir? A Constituição. E legislarmos sempre em favor do povo de Minas Gerais. Que possa aqui algum deputado qualquer, dos inúmeros, que votaram favoravelmente à extinção do FUNPEN, vir aqui e explicar que não, deputado, está errado. Não é o roubo que Vossa Excelência menciona, não é isso, não. Vai ser muito bom, porque nós vamos criar um outro fundo. Você vai extinguir um fundo para criar outro? Me explique melhor isso. Talvez eu possa entender. Mas vem cá, esse novo fundo só vai ser criado daqui a um ano, quando os recursos do FUNPENG já não existirem? Por quê? Se Minas não tem aperto? Se Minas não está quebrada? E ainda que estivesse, se o dinheiro não é do governo de Minas, se o dinheiro é dos servidores, pode o governo de Minas, numa situação de aperto, lançar a mão do patrimônio das pessoas, das casas que elas vivem, dos automóveis, das poupanças? Pode?
Eu acho que não. A minha resposta a essa questão é não. Como também é não a resposta se o governo pode pegar o fundo de aposentadoria do servidor. Não é um fundo do governo para uma finalidade de programa governamental, não, não. É um fundo específico. Um fundo que foi constituído com base atuarial, lógica contributiva, saneado, considerado o segundo mais saudável do Brasil, atrás apenas do Paraná, que foi fortemente capitalizado no início da sua Constituição, só atrás deste do Paraná, e que Minas agora perderá. 11 anos de evolução na questão previdenciária, julgados na lata de lixo. O patrimônio de 60 mil servidores e suas famílias. Estamos falando de 250.000 de pessoas. Julgado no tanque de combustível da máquina de campanha do senador Aécio. Só para evitar que a quebradeira de Minas, que a bancarrota do Estado, possa vir a público, no Estado e fora dele, antes das eleições. Só para evitar que o povo brasileiro não saiba que Aécio quebrou Minas antes das eleições. Essa é uma causa nobre? Eu indago. Não me parece. Não me parece. Mas eu sei, pelo andar da carruagem, nenhum deputado da base presente para contestar o que quer que seja, presente para encaminhar o que quer que seja, presente para esclarecer qualquer dúvida que seja, já é uma sinalização para mim eloquente de que o governo já convenceu, não sei com que meios, a maioria da casa a bater a carteira dos senhores, a roubar o patrimônio dos servidores públicos estaduais. E lembrava bem o deputado Rogério, não são só os servidores do Executivo, não. Servidores da Assembleia Legislativa de Minas. São os de vocês também. Servidores do Judiciário. O fundo de aposentadoria que vai ser roubado é seus também. Servidores do Tribunal do Faz de Contas. Também o fundo de aposentadoria, o fundo que foi criado, concebido e vem sendo capitalizado há 11 anos para fazer frente às suas necessidades previdenciárias no futuro, é o que está sendo roubado. Isso é pouca coisa? Eu indago. Diz o governador de Direito de Minas, Anastasia, deputado Dalma, que Minas não está quebrada. E é até curioso que no programa de rádio que eu me refiro, depois que a secretária Renata contestou o que eu disse que Minas está bem, que Minas não está quebrada, que Minas... Depois disso, como o programa é ao vivo, 2 fornecedores do Estado telefonaram para a Rádio Itatiaia para falar que estavam 1 a 2, outro a 3 meses sem receber. É por maldade que estão deixando de pagar os fornecedores, deputado? Que não tem dificuldade, não está quebrado, mas os fornecedores ligaram para a rádio, eu estou sem receber. Governador, vamos repactuar as relações com a casa e com a oposição. Mas qualquer forma de repactuar as relações democráticas, institucionais, não pode prescindir da verdade, governador. Essa foi a diferença do governo Itamar. O governo Itamar falava para a população a verdade. Minas está quebrada, eu vou tentar fazer o melhor. E cumprindo a lei.
Por que não chama o governador Anastasia, a oposição, não chama os mineiros para um grande pacto? Gente, não vamos olhar para trás. Olhar para o passado é aquilo que o senador Roberto Campos chamava de lanterna na popa. Você ilumina o passado. Vamos reconhecer, olha, se eu errei, se nós quebramos Minas, concentramos na campanha do senador, pouco importa. A situação de fato de hoje, deputados de Minas, povo mineiro, é que o Estado quebrou. O Estado está na bancarrota. O Estado não tem dinheiro para comprar cafezinho para as repartições. O Estado não compra papel higiênico para as delegacias. Se os prefeitos não comprarem combustível, as viaturas da Polícia Militar não rodam. Se os prefeitos não substituírem os pneus das viaturas, elas dão baixa. Se os municípios não custearem o transporte escolar dos alunos do ensino médio, eles não têm transporte escolar. Os municípios sedes de comarca, se não cederem servidores para os fóruns, não tem como administrar a justiça em Minas. O município que é sede do IMA, do ICAM, do IEF, da Emater, se não ceder servidores próprios públicos, conta de luz, de água, também não tem esses órgãos. É essa a situação de Minas. Então, deputados de oposição, deputados da base, nos ajude. Vamos repactuar Minas Gerais, mas em cima da verdade, governador. Chega da mentira. Chega de mentir, governador Anastasia. Os mineiros não merecem essa falta de respeito. Os mineiros têm direito à verdade. Vossa Excelência não está gerindo o patrimônio do governador Aécio, o César dos Césares, altíssimo, autodeterminado, donatário do direito de virar presidente da República. Não, esse patrimônio que está gerindo o governador Anastasia é do povo de Minas. E é preciso pactuar o que fazer com o povo de Minas e com seus representantes que estão aqui nessa casa, mas em cima da verdade. Só isso, é só isso que o povo de Minas cobra de Vossa Excelência agora, a verdade. Clareza, os números reais, a situação, o que fazer. Vamos discutir com os próprios servidores, que têm a sua contribuição, a sua experiência para dar, mas fazendo meia-culpa, tendo a dignidade, a grandeza de reconhecer um erro. Reconhecer um erro não é feio, não, governador. Mentir é. Perseverar na mentira é. Censurar é. Bater a carteira de servidor é. Aí é, governador. Agora, mais uma vez, e já terminando o prazo desse meu pronunciamento, eu quero reiterar. Governador, vamos discutir com os mineiros às claras. Vamos conversar. O apelo popularizado pelo César dos Césares. Vamos conversar, governador. O senhor vem, traz a secretária Vilhena, ela vai falar dos choques de gestão de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, parece Jornada nas Estrelas. Primeira geração, segunda, terceira. Se o César estiver disponível e ainda desejoso de conversar, vem também. E façamos essa discussão diante das câmeras, da TV Minas,
da TV Assembleia. Nós interrompemos essa transmissão para a capital, onde os telespectadores passam a acompanhar a programação da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A medida cumpre uma determinação da Lei 12.485, de 2011, que prevê o compartilhamento do canal com os legislativos municipais. Quem está no interior continua assistindo à reunião de plenário desta quarta-feira. Você que está em Belo Horizonte pode continuar nos acompanhando pela internet no portal www.almg.gov.br. TV Assembleia, política ao vivo, transparência no ar. Se estiver disposto, ou Vossa Excelência, ou César dos Césares, ou o mais humilde dos seus assessores, vamos marcar um debate aberto, plural, transparente. Estamos à disposição. Muito obrigado, presidente. Nos termos do edital 21 do Regimento Interno, a presidência prorroga a reunião até às 19 horas e 50.